Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui às nossas aulas de ética na administração pública, módulo muito importante para você que logo vai ser servidor público, vai integrar aí o quadro funcional do INSS, eu tenho certeza. Então seja muito bem-vindo, eu sou o professor Douglas Ponte, a gente vai trabalhar juntos aqui em dois módulos bem tranquilinhos que com certeza você vai tirar de letra, vai gabaritar aí no seu concurso. Bom, pessoal, antes da gente começar de fato a entrar aqui no nosso conteúdo, eu quero me utilizar desses minutinhos aqui na nossa primeira aula para fazer uma breve introdução do que nos espera aqui na disciplina de ética. Já quero começar falando que não é um conteúdo muito complicado, é relativamente tranquilo, é um conteúdo que engloba basicamente 2 decretos que a gente vai destrinchar aqui, que a gente vai trabalhar bem para não deixar nenhuma dúvida, para você bater o olho na questão na prova, lembrar de mim, ficar feliz e marcar o X ali na alternativa correta, falar se é certo, falar se é errado. Fique tranquilo, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mas vamos lá então, vamos começar a entender isso aqui, o que nós vamos estudar na disciplina de ética, porque afinal, ética é um conceito muito abstrato, né? Quando eu falo em ética, quando eu falo em moral, quando eu falo o que é certo e o que é errado, e é justamente por isso, é justamente pela abstração desses conceitos, costumam ser muito subjetivos, né? Que nós temos então esses 2 decretos para tornar mais palpável, mais objetivo, mais fácil de definir com exatidão o que é ético e o que não é ético na administração pública, o que é certo e o que é errado. Além da legalidade, além do que já diz a lei e que nós servidores temos que cumprir, vocês estudam no direito administrativo que o servidor público, a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei diz que pode, não é verdade? Enquanto particular, a pessoa que não integra os quadros da administração pública pode fazer tudo o que a lei não permite. Então veja quantos conceitos, só nesses breves minutinhos iniciais, nós trabalhamos a respeito de ética, moral, e são conceitos muito abstratos. Então, vamos com calma, vamos entender primeiro em que consiste a nossa disciplina para depois ficar mais tranquilo quando a gente entrar no conteúdo. Bom, nós vamos iniciar a partir da próxima aula, nós já vamos iniciar trabalhando o decreto 1171. Esse decreto 1171, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tenta tornar um pouco mais palpável, como eu já disse, um pouco mais objetivo, mais claro, conceitos que, via de regra, são muito abstratos, envolvendo ética, envolvendo moral, envolvendo o que é certo, o que é errado, princípios da administração pública que vocês já conhecem. Então esse decreto vem para tornar tudo um pouco mais claro, mais objetivo, beleza? Antes da gente prosseguir, quero já deixar aqui na tela meu Instagram para vocês. E detalhe, esse aqui é meu Instagram pessoal. Por quê? Eu acredito que o nosso trabalho juntos aqui não é só de passar conteúdo, eu passo conteúdo de cá, você consome o conteúdo daí para ser aprovado. Eu acho que não. Então eu faço questão de colocar aqui o meu Instagram pessoal para que vocês fiquem à vontade a qualquer momento para me chamar lá e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do conteúdo ou a respeito do trabalho na administração pública, né? Como é ser servidor público, como é a rotina de um servidor público. Douglas, fui aprovado, gabaritei aí ética na administração pública. Então fique à vontade para me chamar no Instagram, não precisa seguir, só me chama lá e eu vou ficar muito feliz com a sua mensagem, beleza? Mas então, prosseguindo aqui dentro do que a gente conversou, eu fiz questão de trazer nessa introdução um contexto social a respeito de sociedade e administração pública. Então, por que é tão importante o estudo da ética já na preparação para o concurso público? Por que isso está no seu edital? É claro que a administração pública, o órgão que vocês vão ingressar daqui a pouquinho, o INSS, está pensando o seguinte: esse pessoal vai chegar aqui daqui a pouquinho, esses alunos da Brabo vão arrasar aí nesse concurso, vão chegar aqui, então
eles já precisam saber desde antes, desde a preparação, o que nós esperamos deles. Então, por isso vocês têm disciplina de ética, vocês estudam muitas vezes em direito administrativo o Estatuto dos Servidores Públicos, estudam o regulamento interno do órgão que vão trabalhar, justamente para isso. Mais do que saber os conteúdos das disciplinas, entender de direito previdenciário, de direito constitucional, já em edital, o órgão traz essa preocupação. Olha, esse pessoal que vai chegar aqui precisa saber também como se comportar, como trabalhar, como lidar com o público, com os colegas de trabalho. Então é nesse contexto que a disciplina de ética entra no nosso edital, já como uma preparação para você que daqui a pouquinho vai chegar lá, beleza? Então, olha, vivemos em uma sociedade cada vez mais exigente quanto à integridade e à responsabilidade dos agentes públicos. E detalhe, pessoal, essa aula hoje especificamente se torna muito relevante, porque na data de hoje, que eu estou atualizando esse conteúdo, está muito em alta aquele probleminha que a gente teve, sem entrar aqui em questões políticas, com um rombo no INSS, né? De novo, sem entrar em questões políticas, o que a gente sabe? Que desviaram bilhões, né, da autarquia e envolvendo pessoas vulneráveis, né, idosos. Então o que nós vamos ver nesses dois módulos de ética é muito relevante, é muito contemporâneo, ou seja, tem uma grande chance disso aqui vir com peso na prova, considerando o contexto em que nós estamos hoje, em que tudo isso está vindo à tona. Então a sociedade começa com muita força a questionar a atitude dos servidores públicos, a moralidade, a ética. Então isso vem com muita relevância para o seu estudo, para a sua prova. Mas o que, afinal, significa agir com ética na administração pública? Uma questão muito recorrente, principalmente para alguns de vocês que estudam direito, a diferença entre moral, ética e legalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ética, nesse contexto, não se confunde apenas com o cumprimento das normas. A gente vai ver aqui ao longo dos estudos que muitas das vezes cumprir o que a lei determina não é suficiente quando eu penso no que é certo à luz da ética e da moral. Às vezes, em uma determinada situação, se eu só cumpro o que a lei determina que eu deva fazer, eu vou estar deixando a desejar, né, face a outras atitudes que eu poderia tomar. Trata-se então de um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta do servidor público diante da missão pública que lhe é confiada. Então, uma introdução que já deixa, de certa forma, bem claro o que vem pela frente, né? Então, a nossa conduta, com certeza, é pautada na legalidade, como eu disse lá no início, a gente faz aquilo que a lei determina que nós devemos fazer, mas, por vezes, a gente vai ter que ir além um pouquinho, pensar também na moralidade, na ética, o que é certo, o que é adequado em determinadas situações. E aí, como eu disse, eu contextualizei um pouquinho ali, exemplificando a questão justamente do INSS, que é bem contemporânea. Então, nesse contexto, a gente sabe que sempre teve problemas, não só no INSS, mas em vários órgãos públicos relacionados à corrupção, à imoralidade, infelizmente, né? Então, nesse contexto, quando a gente traz o estudo da ética aqui para o nosso edital, a gente precisa entender que os cidadãos esperam mais do que legalidade do servidor, esperam moralidade, esperam humanidade, decência ali no trato com o público. Ética é agir certo, mesmo quando ninguém está olhando. Eita, aqui vem muitas questões que envolvem, principalmente quando a gente pensa em âmbito executivo ali, órgãos que lidam com questões sensíveis, né? Então tem sempre aquela questão do, vou fazer isso aqui sem ninguém ver, vou passar a mão aqui, né? Tirar vantagem. O que nós já sabemos que é errado, né? De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, Código Penal, Constituição, vocês estudam lá o artigo 37 com os princípios, né, que regem a administração pública. Então, muito do que a gente vai ver aqui nesses dois decretos que nós vamos estudar é basicamente mais do mesmo e tornando ainda mais específicas as determinações
para não ter desculpa depois, eu não sabia, mas que a lei não era tão clara. Então, assim, nós temos vários mecanismos aqui para deixar tudo isso, todas essas legislações, essas normas, mais claras, mais objetivas, menos abstratas. Corrupção, descaso, má gestão, tudo isso vem da falta de princípios. Então, quando eu ignoro as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, quando eu ignoro os princípios previstos ali no artigo 37 da Constituição, os princípios que regem a administração pública, e já já a gente vai falar deles também, quando eu ignoro as disposições do Código Penal, quando eu ignoro aqui o Código de Ética que nós vamos estudar, daí vem grandes problemas que nós vemos geralmente na mídia, né? Que nós ouvimos falar de corrupção, de crimes praticados na administração pública, o que é um grande problema no nosso país, infelizmente. Então, ética é o dever da conduta pública. Ética é diferente de legalidade. Então, um exemplo bem simples aqui, para isso ficar muito claro, né? E aqui eu posso estar falando eu estou usando aqui lei de forma genérica, não no sentido específico jurídico, que a gente sabe que tem lei, decreto, medida provisória, enfim, estou usando aqui de forma genérica, né? A lei diz, por exemplo, que eu, servidor público, devo dar publicidade a um determinado ato. Então, a minha ação ali como servidor público é de dar publicidade, eu tenho que praticar um ato e fazer constar no Diário Oficial da União. Agora imagina que uma pessoa chega ali onde você trabalha, solicitando atendimento e pedindo informações sobre um determinado ato, e é justamente aquele ato que você, servidor, já praticou e já publicou. Em tese, você cumpriu a lei. A gente está falando aqui de legalidade. Mas se aquela pessoa tem uma dificuldade para visualizar aquilo, para acessar aquilo, para verificar aquele ato que foi praticado, se eu penso em um dever ético, em um dever moral, se eu penso no princípio da eficiência, que está ali no artigo 37 da Constituição, não seria prudente, adequado, eu ajudar esse particular que está ali, imprimindo talvez aquele ato que eu já pratiquei e entregando para ele, se não houver vedação, porque nós, servidores públicos, devemos agir pautados na legalidade também. Mas entendeu a diferença? Teoricamente, eu já cumpri meu dever legal. Eu já fiz aquilo que a lei determina que eu faça, que é a publicidade. Mas nessa situação de exemplo, a legalidade é suficiente? Ou será que à luz da moral e da ética eu poderia agir ainda de uma forma melhor do que somente baseado na legalidade? Entenderam? Nem tudo que é legal é necessariamente ético. Ética é agir com responsabilidade, honestidade, justiça e transparência. Veja que nós estamos tratando aqui até então de conceitos muito abstratos, muito subjetivos, que abrem margem para discussão. O que é certo, o que é errado, o que é excesso. Mas esses decretos vêm para tentar delimitar tudo isso. Sobre o Código de Ética do Servidor Público, que nós vamos estudar já a partir da próxima aula, foi criado para guiar a conduta dos servidores do Poder Executivo, né? Qual é a importância de diferenciar isso? Nós temos as esferas ali dos poderes, né? Eu tenho o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Por exemplo, hoje eu sou o servidor do Judiciário, aprovado e empossado e em atividade no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse código aqui, o Código de Ética que nós vamos estudar, o decreto que nós vamos começar o estudo na próxima aula, ele é específico para os servidores que trabalham no Poder Executivo, que é o caso de vocês, que vão integrar uma autarquia, o INSS. Define deveres, vedações e princípios éticos. Lembra que eu falei? É mais do mesmo. Então, tudo aquilo que a gente já estuda de forma bem abrangente na Constituição, no regimento interno, na Lei de Improbidade Administrativa, esse código vem para deixar tudo isso ainda mais delimitado. Inspira códigos de éticas em outras esferas do serviço público. E isso é muito importante porque vocês vão ver que o que nós vamos estudar aqui nesse decreto, que é o 1171,
está diretamente relacionado com o que nós vamos estudar no segundo módulo, no outro decreto que faz parte aqui do nosso conteúdo. Então, os conteúdos conversam entre si. Então, esse primeiro decreto inspira outros que virão posteriormente. Beleza? Para que esse código? Protege o interesse público, lembra? E isso vem lá do direito administrativo. A administração pública vai visar sempre o interesse público. Isso, inclusive, é um princípio, né? A superioridade, a supremacia do interesse público sobre o do particular. Então, sempre visando, objetivando o interesse público. E mais para frente a gente vai entrar mais um pouquinho nisso aqui. Promove um ambiente administrativo íntegro. Então, a ideia aqui é que os servidores, tanto entre si quanto no seu relacionamento com a própria administração e no relacionamento com os particulares, tem um ambiente saudável, íntegro, que funciona dentro do que a lei já determinou como deveria ser. E é usado como parâmetro também em comissões de ética. E as comissões de ética são um assunto muito importante do conteúdo que a gente vai trabalhar, mas deixa o sofrimento para daqui a pouquinho. Então, no próximo módulo, nós já vamos entrar aqui, de fato, no decreto alvo do nosso estudo. Antes da gente entrar, de fato, aqui no conteúdo, para finalizar essa aula introdutória, só algumas observações que eu quero passar para vocês, para deixar o nosso estudo mais leve, um pouco menos complicado, mais fácil de entender. Pessoal, a nossa disciplina, o conteúdo que nós vamos trabalhar, é embasado por 2 decretos, como eu já conversei com vocês. Então, de forma genérica aqui, sem me utilizar da tecnicidade dos termos, o nosso estudo é baseado em leis, tá? Eu coloquei aqui lei, mas é baseado em leis. São 2 decretos que nós vamos estudar. Ou seja, não tem muito que eu ficar enchendo linguiça com vocês. As nossas aulas aqui são aulas expositivas. Nós vamos, de fato, abrir esses 2 decretos, fazer a leitura e entender o que cada um dos artigos, incisos, alíneas estão dizendo, estão determinando. A gente vai basicamente traduzir o que esses decretos falam e tornar o entendimento mais tranquilo, tá? Ou seja, são aulas expositivas. Qual a minha dica para vocês? Já assistam às aulas com material em mãos, seja a apostila, seja o próprio decreto, que você pode abrir lá no site do Planalto. Então, se você digitar no Google, por exemplo, decreto 1171, geralmente o primeiro link é do site do Planalto, e aí você já vai ter o seu material, a sua legislação, o seu decreto 100% atualizado. O nosso material é atualizado, mas eu estou enfatizando que no site do Planalto é sempre atualizado. Se sai uma atualização hoje mesmo já vai estar atualizado lá. Mas o foco aqui é: assista às aulas com material em mãos e vá fazendo breves anotações objetivas, como tópicos. Se eu fizer alguma anotação aqui na aula, puxa uma seta aí no seu material, faz uma anotação também, para tornar o estudo um pouco mais dinâmico, porque a gente vai ler bastante, vai conversar bastante. Então, essa postura ativa de vocês vai ajudar também aí no entendimento, na concentração. É algo muito importante. E para a gente finalizar, aqui uma dica de ouro que eu quero dar para vocês, tá? Como que vocês vão ser aprovados, como que vocês vão conseguir gabaritar aqui essa disciplina de ética? O estudo de vocês tem que se basear em 3 pilares, e aqui vocês já vão descobrir outro dom do professor Douglas, que é a habilidade artística. Olha que maravilha! Né? Isso aqui são pilares gregos, tá? Para quem ainda não identificou. Então, sabe aquelas colunas bem bonitonas que a gente vê lá no filme do Hércules? Caramba, onde eu fui? No Hércules. Mas o que eu quero dizer é que o estudo de vocês, isso vale para qualquer disciplina de direito, tá bom? Vai se basear em 3 pilares. O que são esses 3 pilares? Aulas, leis e questões. Beleza? Isso aqui é o que vocês precisam para serem aprovados, para gabaritar qualquer disciplina de direito.
Desses 3 pilares, os mais importantes são esses 2 aqui, leis e questões. Não adianta nada você assistir às aulas aqui comigo, mesmo que eu vá expor a lei aqui para vocês, se vocês não tiverem um tempo fora da aula para fazer a leitura do que a gente vai conversar aqui repetidas vezes. É a repetição que gera a fixação do conteúdo. E, além de fazer a leitura dessa legislação, eu preciso estudar tudo isso de forma ativa, resolvendo questões. A resolução de questões vai me ajudar a fixar o conteúdo, vai me ajudar a entender melhor. Tem muita coisa que a gente vai estudar aqui que é muito subjetivo, muito abstrato. Quando eu resolvo questões, eu vejo isso de forma mais prática e acabo fixando e entendendo melhor. Além de entender o perfil da banca que eu vou enfrentar. Tudo bem, eu sei o conteúdo, mas se eu não sei como a banca aborda esse conteúdo em aula, eu complico minha vida na prova. Então eu preciso conhecer a banca que eu vou enfrentar. Então por isso que eu falo que esses 2 pilares aqui são os mais importantes. E a aula? Qual que é a importância da aula? Na aula, a gente vai traduzir o que está escrito na lei. Então tem muita coisa ali que é difícil de entender, palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, situações, estruturas da administração pública que não fazem parte do nosso dia a dia. Então é bem difícil da gente conseguir entender porque são coisas que a gente não está acostumado. Então basicamente eu estou aqui como tradutor para vocês, a gente vai aqui nas aulas expor a legislação, entender o que cada um dos artigos diz e, seguindo direitinho o que eu passei aqui para vocês, seguindo aqui o que está nesses 3 pilares, assistindo às aulas, fazendo a leitura da lei, resolvendo questões, podem ter certeza que vocês vão gabaritar a disciplina de ética e aí depois eu espero, claro, uma mensaginha de vocês lá no meu Instagram falando: Douglas, gabaritei ética, estou aprovado no INSS, logo logo vou tomar minha posse. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Essa foi só nossa aula introdutória. Me alonguei aqui um pouquinho para passar essas informações para vocês que eu julgo serem bem importantes. E daqui a pouquinho a gente se vê então no início de fato do estudo do decreto 1171 da nossa disciplina de ética. Até mais, pessoal!